Bom dia, Bispo Adonias, demais bispos, bispa, irmãos, irmãs, graça e paz. Nós estamos aqui para falar com vocês. A gente tem também aí com os irmãos da mesa um PowerPoint, né? Nós queremos falar que somos uma igreja conciliar, tanto que estamos no concílio geral da nossa igreja. Como igreja conciliar, muitas vezes nós desviamos do verdadeiro objetivo que temos, né, na vida e na caminhada da nossa igreja. Como igreja conciliar, nós temos que procurar entender esse princípio. O princípio conciliar tem a sua origem no latim concilium, né? Essa palavra, ela tem alguns significados que é importante, quando todos e todas estamos aqui reunidos em um concílio, entender o significado dessa palavra. Significa harmonizar, tranquilizar, adequar e ajustar. Eu tenho 36 anos que sou metodista. Eu já participei de alguns concílios que eu não vi nenhuma harmonia, nenhuma tranquilidade, nenhum ajuste. E hoje nós estamos vivendo essa experiência aqui da conferência doutrinária. O bispo Carlos Alberto sempre usou uma expressão que diz que muitas vezes nós vamos para um concílio e não conversamos sobre o tema principal, a galinha dos ovos de ouro, que é a igreja. Então o concílio geral é um fórum para que nós possamos conciliar, como vocês estão observando, esses temas que estão sendo tratados rapidamente aqui por todos e todas. É um momento em que nós podemos harmonizar, tranquilizar, adequar e ajustar a vida da igreja a partir da sua doutrina, dos seus costumes, da sua caminhada. Então o concílio, ele é essa assembleia de metodistas, clérigos, clérigas, leigos e leigas, para deliberar sobre questões da fé, costumes, doutrina, disciplina eclesiástica, onde nós observamos que na vida da igreja estão os nossos maiores conflitos, as nossas maiores dificuldades, e eu diria os nossos maiores desafios. Né? Caminhando dentro dessa visão, o que é então conciliar? É chegar a um acordo, né, com alguém, a um acordo com o nosso irmão, com a nossa irmã. Se temos um problema, vamos conciliar, vamos chegar a um acordo, que não pode ser bom somente para um lado, ou somente para o outro lado, mas para todos e todas. Criar uma aliança com um propósito, para alcançar um objetivo. Nós estamos aqui como igreja em uma visão missionária. Ora, estamos num país de 200 milhões de habitantes. E somos 200 e poucos mil metodistas. Temos uma dívida missionária com esse país. Esse país não tem caminhado, talvez como deveria caminhar, porque não temos exercido a nossa voz profética. E como Concílio Geral, temos que pensar nisso. Nós temos, como igreja metodista, entrar aqui em um acordo para que a nossa visão missionária possa alcançar boa parte da nossa pátria, da nossa nação. Vamos então fazer uma aliança com o propósito de alcançar um objetivo, que é alcançar o povo brasileiro. O concílio que marcou a história da caminhada da igreja, né, biblicamente falando, foi o concílio de Jerusalém. Está lá escrito em Atos, quando a igreja ela estava iniciando a sua caminhada missionária através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de lá para cá, né, os desafios têm sido tremendos. Nós colocaríamos também agora, que motivo esse Concílio de Jerusalém ele surgiu para fazer esse propósito, essa aliança com o objetivo na vida da igreja primitiva. Se você recorda, na verdade eu não estou ensinando nada a ninguém aqui, mas apenas lembrando aos irmãos e irmãs esses fatos, eles estavam ensinando que os homens não poderiam receber a salvação se não fossem circuncidados, né?
E essa visão não era a visão da igreja. Foi necessário ela fazer um concílio para que pudesse adequar aquelas opiniões dentro da visão da fé da igreja. Né? E também são esses motivos que nos fazem estar aqui. Nós não estamos aqui apenas para tratar os problemas da vida da igreja, mas também para rever a missão da igreja, para que possamos ter voz profética na nossa nação. Hoje, enquanto igreja metodista, nós também somos uma igreja conexional. Essa palavra talvez não é muito entendida por alguns, ela é algo hiper importante dentro desse contexto conciliar. Uma igreja conexional. Uma igreja conexional, ela deve estar ligada ao outro ou à outra. Nós não estamos aqui enquanto, vamos dizer assim, representantes de nós mesmos. Você só está aqui porque a sua igreja local te indicou, no caso você leigo, leiga, e lá no concílio regional você foi, né, encaminhado e votado para ser delegado ou delegada. Mesma coisa também dos clérigos e clérigas. Então você não está aqui te representando. Às vezes nós vemos num concílio uma pessoa falando coisas que ela acha, mas nós não estamos aqui para falar o que eu acho. Nós não somos donos da igreja. Todos nós, inclusive eu, apesar de muitas vezes nós não entendermos isso, somos servos e servas da igreja. Estamos representando aquela igreja que nos constituiu delegado, delegada, aquela região que nos constituiu delegado e delegada. Por quê? Porque somos uma igreja conexional. Isso significa quebrar a visão congregacional. Louvo a Deus porque nós não somos batistas, os batistas são congregacionais. Portanto, não tem um concílio como nós. Mas nós somos conexionais. Representamos uma igreja, uma região, representamos um povo que nos nomeou para estarmos aqui. Ser uma igreja conexional é também ter a visão de que somos corpo de Cristo, com um só esforço comum. Aqui eu me lembrei daquele cântico que a gente cantava na década de 80. Um só corpo, um esforço comum, para que o mundo creia. É a oração sacerdotal de Jesus, a fim de que todos e todas sejam um, para que o mundo creia. Né? Uma igreja conexional, ela tem visão de corpo. Ela tem visão, né, geral e não uma visão particular de um fato. A conexionalidade, ela expressa a unidade da igreja para cumprir o mandato missionário de Jesus Cristo. Não existe unidade se essa unidade não for para cumprir o mandato missionário de Jesus Cristo. Se tem uma unidade que não tem esse objetivo, pode ser um clube, uma agremiação, uma associação, um sindicato, mas não será a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, a partir da oração sacerdotal de Jesus, ela tem a unidade para cumprir o mandato missionário, para levar aos quatro cantos dessa terra, que é uma expressão que eu pessoalmente gosto muito, né, que sou da quarta, a palavra de Deus, o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reverendo John Wesley, ele falou sobre conexionalidade? Sem dúvida. Eu peguei aqui uma das suas frases, quando ele diz, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, mas em tudo, amor. Ele falou sobre conexionalidade, ele falou sobre unidade. Não tem como eu ser um com você e você ser um comigo, eu com os meus preconceitos, você com os seus preconceitos, se nós não pegamos esses preconceitos e colocamos no altar de Deus e vivenciamos o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor é a única coisa que consegue quebrar todos os preconceitos que muitas vezes estão presentes na vida da igreja. Talvez, se hoje não somos mais unidos, é porque muitas vezes não estamos vivenciando o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E me faz olhar para o meu irmão, para a minha irmã, seja ele ou ela, quem for, seja até metodista ou não, seja até crente no Senhor Jesus ou não, mas vê-lo com o olhar de Jesus significa vê-lo ou vê-la com o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo não morreu somente por mim, Ele não morreu somente por você, mas Ele morreu por toda a humanidade. Eu me lembro que quando Chico Xavier ainda era vivo, eu pensava que grande bênção seria ele fosse alcançado pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morreu por todos e todas, mas muitas vezes nós vivemos esse tipo de preconceito que não consegue provocar a unidade, porque pensamos mais nos nossos interesses que nos interesses do reino de Deus. Aí essa frase de John Wesley: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, amor. Em relação às doutrinas metodistas, eu gostaria aqui de lembrar os 25 artigos de religião do metodismo histórico. Já vou encerrar. Eles são frutos, dos 39 artigos de religião da Igreja Anglicana, onde Wesley também tomou como ponto doutrinário da Igreja Metodista. E como pastores e pastoras, presbíteros, presbíteras, bispos, bispa, nós somos os guardiães da doutrina. A doutrina ela é algo fundamental para a vida e a missão da igreja. E aí eu relembraria esses 25 artigos: o primeiro, da fé na Santa Trindade; segundo, do Verbo ou Filho de Deus que se fez verdadeiro homem, lembrando ainda dos outros artigos da ressurreição de Cristo, do Espírito Santo, da suficiência das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento, do pecado original, do livre-arbítrio, da justificação do homem, das boas obras, das obras de superrogação, do pecado depois da justificação, da igreja, do purgatório, do falar na congregação em língua desconhecida, dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, de ambas as espécies, da oblação única de Cristo sobre a cruz, do casamento dos ministros, dos ritos e cerimônias da igreja, dos deveres civis dos cristãos, dos bens dos cristãos, do juramento dos cristãos. E eu creio que isso tudo vai nos ajudar a fazer uma boa reflexão. Falar sobre tudo isso em 15 minutos, haja fôlego, né? Obrigado, Bispo Roberto.